Pequenas empresas, grandes negócios. A revista para quem quer ganhar dinheiro. Em 90, a Editora Globo tá com a bola toda. Rod Stewart, participação de Tina Turner. Rod Stewart, Tonight He's Yours. Com o padrão Globo. 5 segundos para o próximo programa. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta terça-feira. A Petrobras suspende a compra e o carregamento de petróleo nos portos do Iraque. Os Estados Unidos mandam novas tropas e aviões de guerra ao Golfo Pérsico para defender a Arábia Saudita. O governo provisório do Kuwait declara o fim do Emirado e proclama a República. Morre no Rio o sequestrador Maurinho Branco, que chefiou o sequestro do empresário Roberto Medina. A Caixa Econômica Federal suspende os financiamentos para a casa própria até o ano que vem. 34 navios de guerra dos Estados Unidos já estão no Oriente Médio. Outros 15 saem de portos norte-americanos rumo ao Golfo Pérsico. 4.000 soldados seguem de avião e chegam pela manhã à Arábia Saudita. O presidente George Bush quer unir forças com outros países para uma possível intervenção militar multinacional no Golfo Pérsico. Os objetivos são proteger a Arábia Saudita, maior exportador mundial de petróleo e principal fornecedor dos Estados Unidos, e forçar a retirada das tropas iraquianas que invadiram o Kuwait há 6 dias. Pelo menos 2.000 soldados foram mobilizados durante a noite na divisão aerotransportada de Fort Bragg, na Carolina do Norte, a mesma que liderou as invasões a Granada e ao Panamá. Eles estão indo de avião para bases sauditas perto do Golfo Pérsico. Outros 15 navios saíram hoje dos Estados Unidos com 15.000 homens que se despediram das famílias com muita emoção. Eles vão se juntar ao porta-aviões Saratoga, que segue para o Oriente Médio. O grupo naval, liderado pelo porta-aviões Independence, está no Estreito de Hormuz, à entrada do Golfo Pérsico. Outro grupo, liderado pelo porta-aviões Eisenhower, está atravessando o Canal de Suez. O navio de comando La Salle já está no Golfo Pérsico. Outros navios de guerra, 3 da França, 2 da Inglaterra e 3 da União Soviética, também estão na região para fazer um bloqueio naval ao Iraque e entrar em ação em caso de ataque iraquiano à Arábia Saudita. O presidente Bush ordenou o envio maciço de forças para o Oriente Médio depois da aprovação dada pelo rei Fahd da Arábia Saudita ao secretário da Defesa dos Estados Unidos, Richard Cheney. Aviões de caça F-15 e F-16 estão prontos para entrar em ação. Bombardeiros B-52 vão poder usar bases sauditas para atacar o Iraque. Em Bagdá, o presidente Saddam Hussein prometeu hoje arrancar os olhos de quem atacar o Iraque. 39 norte-americanos estão em poder do governo do Iraque. Outros 78 estrangeiros que estavam no Iraque e no Kuwait chegaram hoje à Jordânia. O governo da Jordânia prometeu retirá-los com segurança do Golfo Pérsico. Com esse agravamento na crise militar do Golfo Pérsico, uma sombra se projeta sobre a economia mundial. É o fantasma da inflação e da recessão. Paulo Henrique Amorim. O que pode passar pela cabeça de um executivo ou de um homem de negócios quando vê imagens como essa da maior base naval do mundo, a base de Norfolk, na Virgínia, nos Estados Unidos? A imagem de navios indo para a guerra. Primeira coisa que vem à cabeça é a ideia de incerteza e de insegurança. Mas o que os analistas estão dizendo é que essa crise econômica e essa crise militar vão provocar ainda mais recessão nos Estados Unidos. E essa recessão vai contaminar o Japão e a Europa. É a ideia de que os preços do petróleo vão ficar mais altos, isso vai provocar inflação, os consumidores vão comprar menos, as empresas vão vender menos. Só quem vai se dar bem com tudo isso são as empresas de petróleo. Mas isso não é um consolo. O ministro da Infraestrutura, Osiris Silva, disse que não há possibilidade do governo absorver a alta do preço do petróleo e, numa frase, definiu a situação brasileira. A conta dessa guerra, disse o ministro, inevitavelmente será paga pelo consumidor. Os novos preços dos carros da Fiat. O governo pode privatizar a rodovia mais movimentada do país. Você vai ver em detalhes depois dos comerciais.
Se o espaço de trabalho está impedindo o seu crescimento, é hora de usar a inteligência e mudar para o primeiro comercial inteligente da Savassi. Contorno Plaza. Inteligente na localização, na modulação das lojas e salas e no estacionamento administrado pela Rio Parque, com vaga garantida para você e seus clientes. Contorno Plaza. Contorno 6777, a 1 quarteirão da Getúlio Vargas. Um empreendimento M. Martins. Fique com a Carvel. Esse sucesso é nosso. E está cada vez maior, gente. A Volkswagen no Brasil elegeu a Carvel outra vez a empresa do ano. Este prêmio é o reconhecimento da fábrica. E o que faz o nosso sucesso é a continuação de um trabalho sério e competente. Faça com a Volkswagen. Eleja a Carvel a sua concessionária. Carvel, a sua concessionária Volkswagen. Tenho uma filha já linda de 5 anos, chamada Isadora. É a melhor coisa do mundo. Minha cor predileta é vinho. Cada um encontra um jeitinho melhor de ser feliz. Eu acho que a beleza é legal, mas não é tudo. Eu acho que eu sou harmônica. Meu shampoo é Lorelei. Lorelei, produtos que dão brilho de estrela em seus cabelos. Já está no Instituto Médico Legal do Rio o corpo de Mauro Luiz Gonçalves de Oliveira, o Maurinho Branco. Ele era acusado de chefiar a quadrilha que sequestrou o publicitário Roberto Medina em junho. Maurinho Branco reagiu a um cerco da Polícia Federal hoje à tarde em pleno centro do Rio. Ele morreu com 5 tiros. Em 88, depois de uma tentativa de assalto em Teresópolis, Maurinho Branco tentou fugir da polícia, mantendo um garoto como refém. O garoto foi trocado pelo delegado Elson Campelo. Maurinho Branco acabou preso, mas fugiu da cadeia. Em junho, Maurinho chefiou a quadrilha que sequestrou o publicitário Roberto Medina. Maurinho Branco passou a ser procurado em todo o estado e até em Minas Gerais, para onde teria fugido, mas não foi localizado. Há uma semana ele vinha sendo seguido pela Polícia Federal. No final da tarde dessa terça-feira, ele estava em um Fiat Uno, no centro do Rio. Segundo a versão da polícia, reagiu à voz de prisão e trocou tiros com agentes da Polícia Federal. Maurinho Branco foi trazido ainda com vida aqui para o Hospital Souza Aguiar, mas morreu logo em seguida. A mãe de Maurinho chegou pouco depois ao Hospital Souza Aguiar, muito nervosa. O delegado Hélio Vigio também estava lá e reconheceu o corpo de Maurinho Branco. Daqui, o corpo de Maurinho foi levado para o Instituto Médico Legal. Ele está muito gordo, entendeu? Está gordo, está com o cabelo curtinho, realmente como nós tínhamos informação, exatamente. E realmente com vários tiros, e a informação que eu tive é que ele resistiu na hora de ser preso. O governo paulista tem interesse em assumir o controle de todas as rodovias federais que cortam o estado de São Paulo. A proposta foi feita pelo governador Orestes Quércia ao presidente Fernando Collor. Nós temos lá a rodovia BR-116, que liga São Paulo a Curitiba. Temos a rodovia Via Dutra, que está precisando com muita urgência de reparos. E temos a Fernão Dias, que liga São Paulo até Belo Horizonte. Estamos estudando uma forma de compensação e um prazo de 4, 5 anos para que o Estado possa atualizar, modernizar todas essas estradas. A estadualização das rodovias é um ponto que nós consideramos com bastante interesse, não só no Estado de São Paulo, mas nos demais estados da Federação, caso isso interesse aos diferentes estados. A Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, é a estrada mais movimentada do país e está em péssimas condições. O número de acidentes aumenta a cada ano. Quem administrar a Via Dutra vai poder cobrar pedágio e investir estes recursos em obras de recuperação das pistas. Inaugurada há 62 anos, a Via Dutra já foi considerada uma rodovia moderna e segura. Hoje, ela é a imagem do descaso. Pistas esburacadas, faixas de orientação no asfalto apagadas, placas de sinalização escondidas pelo mato. Em muitos pontos,
não existe nem mesmo acostamento. A falta de educação dos motoristas é um outro problema. Muitos jogam pontas de cigarros pelas janelas dos carros. Como há mais de um ano o mato na beira da estrada não é cortado, muitos incêndios são causados, aumentando ainda mais os riscos de acidentes. Não há como o motorista se comunicar com as patrulhas rodoviárias. Os telefones de emergência foram destruídos. As divisórias entre as duas pistas estão em pedaços e não há uniformidade. Algumas divisórias são de aço, outras de concreto e algumas não passam de pedaços de cimento. Os muros de proteção na beira de abismos estão quebrados em muitos trechos. E as curvas, antes bem compensadas, agora representam mais um risco de acidente. Acidente de trânsito é a terceira causa de morte no Brasil. E a Dutra contribui muito para esta triste estatística. É a estrada brasileira onde mais acontece acidente. Um a cada 90 minutos. Como desse caminhão, que vinha descendo das Serras das Araras e levou uma fechada de outro caminhão. O caminhão acabou com 2 rodas no ar. O motorista escapou por pouco da morte. Não dá nem para esperar, né, que ia ser salvo, né? Você vê uma bobina dessa em cima aí? O presidente Fernando Collor assinou uma medida provisória determinando o controle prévio das exportações e importações do açúcar e do álcool. A medida é para assegurar o abastecimento do mercado interno e a formação de estoques de segurança. A partir de quinta-feira, o açúcar refinado deve ter um aumento de 10,5%. A inflação em São Paulo caiu 0,35% em julho em relação a junho. O resultado foi divulgado pela FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo. A queda do índice foi provocada pela diminuição dos preços da carne, vestuário, transportes e serviços pessoais. Os números da FIPE mostram que a inflação está diminuindo. Nos últimos meses, muitos economistas que trabalham para grandes empresas previram uma explosão inflacionária e o fracasso do Plano Collor. Veja a opinião do presidente Fernando Collor sobre os responsáveis por estas previsões. Se eu fosse cliente desses economistas, não teria dúvida em colocá-los em disponibilidade, se possível, sem remuneração. Ibrahim Eres disse hoje em Porto Alegre que o mercado internacional de petróleo é especulativo, como o de ouro e o dólar. Por isso, a alta dos preços nos últimos dias pode durar pouco. Mas se a alta for mantida, o presidente do Banco Central teme que os preços dos combustíveis subam muito aqui no Brasil e acabem afetando a inflação. Para o Brasil, o problema não é apenas energético. Joelmir Betting. O Brasil ainda importa 500 mil de barris por dia, redondão. A alta acima de 10 dólares por barril em menos de uma semana equivale, portanto, a uma sobrecarga acima de 5 milhões por dia ou quase 2 bilhões de dólares por ano. Aliás, tanto quanto o Brasil costuma perder por aí, numa simples elevação de 2% nos juros da dívida externa, elevação de juros que não é nem notícia na vida dos países credores. Mas em termos energéticos, nossa posição é confortável. O petróleo responde por apenas 30% da nossa matriz energética. Na Europa, mais de 60%, no Japão, 75%. E o petróleo importado entra com apenas 14% da energia total consumida hoje no país. Ou seja, somos quase autossuficientes em energia básica, mas completamente dependentes na dívida externa. Então, para o Brasil, essa nova alta do petróleo é menos um desafio energético e mais um sufoco cambial. A Fiat Automóveis reajusta o preço dos carros em 14%. É o segundo aumento da empresa desde que os preços foram liberados. O carro mais barato da Fiat vai passar a custar 645 mil cruzeiros. O deputado Ulisses Guimarães conversa com Alexandre Garcia sobre a derrubada do veto presidencial à lei salarial do Congresso. Agora é oficial, é proibido fumar nos voos de curta duração. Daqui a pouco. Os postos Atlantic acompanham seu pique. Correndo atrás de soluções, pulando obstáculos, se virando para atender você em tudo. Postos Atlantic, em ritmo de criatividade para deixar seu carro em forma.
O governo do estado está ampliando o Hemominas. As reformas vão duplicar a capacidade de coleta de sangue de 3.500 para 7.000 unidades mês. Isto significa um aumento de 100% na capacidade de transfusão. Todos os laboratórios serão automatizados e 8 novos postos de atendimento vão dar conforto aos doadores e a quem usa o banco de sangue. É o BH90 trabalhando para atender a demanda na rede hospitalar. Saúde. O governo de Minas está fazendo a sua parte. LP Gente Fina Internacional em discos e fitas som livre. Um médico arriscando sua carreira num audacioso projeto. No Limiar da Vida, um filme inédito com Donald Sutherland e Jeff Goldblum. Nesta terça, em Campeões de Bilheteria. A Globo 90 é nota 100. O Ministério da Saúde proíbe o fumo nos aviões em voos com até 2 horas de duração. A portaria só vai ser implantada depois que as empresas aéreas fizerem um programa educativo para os passageiros. Começa dia 21 deste mês um novo esforço concentrado do Congresso Nacional. Na votação marcada para hoje não houve quórum. Entre as várias propostas que aguardam a avaliação dos parlamentares, há 2 questões polêmicas. O abono para aposentados e pensionistas e o veto do presidente da República à política salarial aprovada pelo Congresso. A oposição, liderada pelo PMDB, articula a derrubada do veto presidencial. Alexandre Garcia. Está em nossos estúdios um ex-presidente da República, ex-presidente da Constituinte e um dos políticos mais experientes deste país. É o presidente do PMDB, deputado Ulisses Guimarães. Ele está coordenando nesse período, na Câmara dos Deputados, alguns assuntos importantes como o abono salarial e o veto à lei que indexa os salários. Doutor Ulisses, o senhor acha que nesse período de campanha eleitoral vai ser possível conduzir esses assuntos? Eu entendo que sim. Quanto ao veto à política salarial, reúne-se amanhã às 10 horas os integrantes da comissão para o relatório. Você sabe que no caso do veto não é aparecer, é relatório devido a votação ser secreta. E logo depois as lideranças, eu estou colaborando também nesse sentido, conversei hoje também com o presidente Nelson Carneiro, o propósito, a ideia que se tem, ainda não houve uma decisão, é fazer no dia 22 deste mês. Então, haverá uma convocação, eu mesmo vou fazer, o líder do meu partido e do Senado, da Câmara, nós vamos pedir aos nossos companheiros deputados e senadores, todos da oposição, evidentemente, que estejam aqui. Eu acredito que se possa derrubar esse veto, porque o projeto foi aprovado por unanimidade. Gregos e troianos. Grego e troiano quer dizer o seguinte, né? Os que apoiam o presidente e aqueles que são da oposição. Agora, eu entendo que não haverá um desrespeito ao compromisso junto aos trabalhadores. Com toda a sua experiência, o senhor já viu muito veto do presidente não conseguir ser derrubado no Congresso. Como é que o senhor acha que essa quase tradição de não se conseguir derrubar veto pode ser derrubada? Bom, é difícil, Alexandre Garcia, eu confesso, é difícil porque o quórum é um quórum qualificado, é um quórum de maioria absoluta. Não é fácil, é difícil. O presidente já leva uma vantagem de início com esse quórum. Mas já tivemos casos em que os vetos foram recusados, não foram aprovados. E na atual circunstância, com um assunto tão debatido, e me parece que temos que respeitar, entre outras razões, a Constituição. A Constituição fala em irredutibilidade de vencimento. Se há uma inflação de 10%, por exemplo, há uma redução de 10% do valor dos salários. Eu não acredito que isso vá prejudicar o plano Collor, porque se não houver inflação, não é um aumento salarial. Não há, portanto, os salários permanecem como estavam. De maneira que eu acredito, Alexandre, que se possa conseguir esse quórum, apesar de ser difícil e apesar de ser secreto. Você sabe que a coisa do secreto, votação secreta é fogo. Não é fácil. Não é? O que se diz do voto secreto aí na tradição política?
Isso eu posso dar uma informação. O senhor estava na liderança do partido, não era o PMDB, era o PSD, no Rio, e estava Belardo Valadares. Ele queria ir embora. Você não sai daí, Valadares, você tem que ficar. O que é que vai votar? Vai votar um veto. Eu disse, vamos votar o veto do Juscelino. Ele disse, mas é votação secreta? Eu disse, votação. Mas dá uma vontade de trair. Voto secreto dá vontade de trair. Mas eu vou perguntar um outro assunto sobre o qual o senhor fala de cadeira. Como presidente da Constituinte, o senhor se notabilizou pela frase vamos votar. O senhor usou punho firme, usou mão firme e fez todo mundo ir para plenário e votar. O senhor acha que seria possível agora, com a concorrência da campanha eleitoral, botar gente no plenário para votar sobre algumas questões importantes, como, por exemplo, Código do Consumidor? Eu entendo, Alexandre Garcia, que os projetos que dizem respeito à Previdência, principalmente fazendo justiça aos aposentados, que estão no Senado, há urgentíssima para votar amanhã, acredito que se vote amanhã. A questão, por exemplo, da política salarial, que é um projeto da maior importância, eu acredito que se compactamente, se você convoca todos os deputados e senadores para dizer num ou 2 dias ou num dia só resolvemos isso, nós teremos condições de ter número, mesmo porque ficará muito mal. Vai ficar numa dificuldade muito grande, gente que está aí com um problema sério, com a erosão salarial, e o deputado não vem aqui, ainda mais em ano de eleição. Eu acredito perfeitamente que venho e acredito que possa haver condições de se derrubar o veto. Em Minas, os deputados estaduais também decidiram fazer um esforço concentrado. É que dos 77 parlamentares, apenas 5 não estão em campanha. Com o novo esquema, os deputados só trabalham 2 dias por semana. Mas hoje, no primeiro dia do esforço concentrado, não houve votação por falta de quórum. O presidente do Banco Central, Ibrahim Eris, disse hoje em Porto Alegre que é contra qualquer interferência do governo nos reajustes salariais dos trabalhadores. Eris reafirmou que todo aumento de salário deve ser negociado livremente entre patrão e empregado. E explicou: digo isso não porque sou turco, mas porque devemos negociar sempre. O Banco Central divulga o nível das reservas internacionais do país no mês de junho. 7 bilhões 786 milhões de dólares em caixa. É a melhor posição do Brasil desde 1985. O bom nível das reservas internacionais dá ao país uma condição favorável na renegociação da dívida externa. O imposto sobre empréstimos do cheque especial e os números do mercado financeiro tiveram pouca variação. A taxa do over não mudou, 15% ao mês. E o dólar continua a ser vendido a 84 cruzeiros. O mercado está preocupado nesse momento com outros setores. Lilian Vitfib. O mercado está apreensivo com a criação de um IOF sobre empréstimos. O Banco Central percebeu que tinha gente escapando do novo imposto sobre o overnight. Em vez de tirar o dinheiro do over ou do fundo de curto prazo, era mais interessante recorrer às contas garantidas, tanto de empresas quanto de pessoas físicas, que têm o chamado cheque especial. E o governo ficava sem o dinheiro do imposto. Moral da história: circula nos gabinetes do Banco Central um estudo para se tributar na mesma proporção esse tipo de empréstimo, conhecido no meio empresarial também por hot money, um dinheiro quente e de curtíssimo prazo. O custo desses empréstimos, evidentemente, tende a subir. Uma outra preocupação do mercado hoje: será que o BTN fiscal vai mesmo acabar? O governo, de fato, começou a estudar o assunto. A notícia vazou e aborreceu o presidente do Banco Central, que, de qualquer forma, só pretendia extinguir o BTN fiscal quando a inflação estivesse abaixo de 5%. E isso, nos planos dele, poderia acontecer lá pelo mês de dezembro. Poderia. Agora eles já nem sabem ao certo por causa dos preços do petróleo. E também não querem cantar vitória enquanto não tiverem certeza de que os salários não vão mesmo ficar indexados. O fim do BTN fiscal depende de tudo isso e, portanto, é prematuro falar no assunto agora. As universidades agora vão fazer seus próprios vestibulares. Humor e música, uma combinação que estreia na noite de São Paulo. Veja daqui a pouco. Você não vê, mas a Prodenge faz a informática mudar o seu dia a dia. Na Ceasa, um sistema online apoia a produção para que não faltem alimentos à sua mesa. Nas campanhas de vacinação, o computador ajuda a transformar a paralisia infantil num problema do passado.
Mais saúde para milhões de mineiros. Uma prova de eficiência. Esta casa vai ser protegida com Osmocolor, o acabamento em cores naturais que embeleza tudo o que é feito de madeira. Com Osmocolor, a madeira fica protegida contra cupim e apodrecimento. Protegida do sol, da chuva e da maresia. Use Osmocolor, a proteção externa e interna para a madeira. O seu inglês precisa de um pouco de diversão para estar em forma. Por isso, este mês, Speak Up tira o seu inglês da rotina com uma reportagem sobre Las Vegas. E na fita cassete, seu inglês curte a voz de gente muito charmosa, como Lindsay Drill, ex-modelo e atual editora da Penthouse britânica. Quem lê Speak Up vai percebendo que praticar inglês é mais fácil que ganhar na roleta em Las Vegas. Speak Up, the magazine for people who speak English. A Editora Globo tá com a bola toda. Amanhã estreia Loja do Terror. Um antiquário. Objetos amaldiçoados que ganham vida. Olá, Mary. Meu nome é Vita. Você fala? Espalhando o medo e a morte. Loja do Terror. Série inédita. Estreia amanhã, depois de Riacho Doce. A Globo 90 é nota 100. O vestibular vai mudar. O Ministério da Educação quer acabar com as vagas ociosas nas universidades públicas. O decreto com as alterações deve ser assinado amanhã pelo presidente Collor. O vestibular nas universidades em todo o Brasil continua, mas a partir de agora, cada universidade vai poder fazer o vestibular do jeito que achar melhor. Na prática, significa que uma universidade vai poder, por exemplo, separar o vestibular por curso ou por matéria e vai poder exigir notas diferentes para cada curso ou para cada matéria. As universidades vão poder também fazer o vestibular em qualquer época do ano e quantas vezes acharem necessário. O objetivo do decreto que o presidente da República vai assinar amanhã é fazer com que todos os alunos tenham acesso à universidade. O ministro da Educação, Carlos Schiarelli, também vai assinar uma portaria para complementar o decreto. Segundo a portaria, todas as vagas nas universidades públicas têm que ser preenchidas. As universidades públicas vão poder fazer um outro vestibular para preencher as vagas ou até mesmo trazer alunos de escolas particulares. O importante é que o dinheiro do contribuinte, o dinheiro do imposto, vá para a universidade pública e seja aproveitado e não tenhamos classes vazias. 8 medalhas olímpicas e 4 recordes mundiais. A nadadora Cornélia Ender, da Alemanha Oriental, foi um fenômeno que entrou para a história do esporte. Agora ela está no Rio para participar do torneio de Masters que reúne nadadores acima de 25 anos. Em 76, na Olimpíada de Montreal, Cornélia Ender tinha apenas 17 anos e uma impressionante energia. Ganhou 4 medalhas de ouro e 1 de prata. Até o aparecimento da compatriota Christian Noto, em Seul, 88, ela era apontada como a melhor nadadora do mundo de todos os tempos. Hoje, aos 31 anos, Cornélia Ender Graham, casada, 2 filhos e morando no lado ocidental, volta às piscinas depois de 12 anos afastada. Acusada nos anos 70 de usar drogas para se tornar uma máquina de ganhar medalhas e bater recordes, Cornélia se defende e diz que era muito jovem na época. Ela não sabe dizer se tomava anabolizantes para aumentar sua força muscular. O fenômeno Ender ainda é lembrado por todos como símbolo de uma geração vencedora, uma geração produzida em laboratórios, mas de grande talento. O circo da Fórmula 1 vai pegar fogo nos próximos grandes prêmios. Uma entrevista do piloto Ayrton Senna a uma revista masculina pode reacender a antiga rivalidade com Nelson Piquet. Juca Kfouri. Ayrton Senna bota lenha na fogueira do circo da Fórmula 1. Numa entrevista ainda guardada a 7 chaves para a revista Playboy deste mês, Senna retoma a velha discussão com Nelson Piquet e diz que o rival não tem nenhum motivo para suspeitar da virilidade dele. A repórter Mônica Bergamo pergunta a Senna se é verdade que ele namorou a atual mulher de Piquet, Catherine. Senna, reticente, responde: "Não namorei, mas eu a conheci."
Conheceu como, insiste a repórter. Senna, emocionado, arremata. Eu a conheci como mulher. Se a temporada já estava quente com o duelo Senna-Prost e McLaren-Ferrari, na semana que vem, quando o Playboy chega às bancas, vai pegar fogo de uma vez por todas. Música Ligeira. Este é o nome de um novo grupo musical que estreia em São Paulo. Eles não usam instrumentos eletrônicos e o repertório é absolutamente democrático. Maurício Kubrusli. Esse espetáculo é um espetáculo diferente. Chama-se Tanto Que Nem Sei. Só um pouquinho, a gente vai tocar isso aqui. Vai ser. Vamos lá? Você viu o cabeção por aí? Eu não. Você viu o cabeção por aí? Eu não vi não. Você viu. Esses dois músicos resolveram fazer um espetáculo onde não existe nenhum fio, não existe nenhuma tomada. Vamos lá. Depois, tá? É um espetáculo, então, só com instrumentos acústicos. Eles não usam teclado eletrônico. Vai fazer aquela uma que a gente tá bom. Aquela outra música. Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve um fim. Quem está na plateia sempre acaba tendo uma só essa daqui. surpresa com os instrumentos que eles escolhem. Rich of you upon my knee, T for two and two for T, me for you and you for me alone. E ainda tem a participação de uma cantora que praticamente ninguém conhece. Essa é legal de mostrar, porque tem outro instrumento e tal. Meia-noite no meu quarto, ela vai. Eu ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Bom, confirmando pelo menos, é música ligeira, espetáculo. Vai tirar o clima. Tanto que não tá chegando a hora, peraí. Assim, aqui, escondidinho, nenhum dos dois vai me impedir de falar agora, não é? Esse que faz a batucada com a boca é o Mário Manga. Quem canta o sucesso de Paul Simon é o Rodrigo Rodrigues. A dupla Música Ligeira. Mistura impecável de música e bom humor. Por hoje é só. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Rede Globo Minas, Belo Horizonte, Canal 12, em Manhuaçu, Canal 5. Assista agora Campeões de Bilheteria. LP Gente Fina Internacional, em discos e fitas Som Livre. Neste domingo, mais um desafio no Mundial de Fórmula 1. Grande Prêmio da Hungria, ao vivo, neste domingo, a partir de 9 da manhã. Oferecimento Rainha System. Rainha, pratique esta marca. Do seu posto Enso na Fórmula 1 com você. Doriana, os elogios são para você. Brahma, na Fórmula 1, fique com a número 1. E Nescafé na Fórmula 1, bons momentos pedem um bom café. 1990, 25 anos da Rede Globo. Encanto, mistério e sedução, Riacho Doce. Terça, sexta, depois de Rainha da Sucata. Rod Stewart, participação de Tina Turner. Rod Stewart, Tonight He's Yours, com o padrão Globo Vídeo de qualidade.
Nova distribuição. Fox Filmes do Brasil, No Limiar da Vida. Versão brasileira, Telecine. Muito bem. Agora a tesoura. Tesoura. Com pressas. Com pressas prontas. Bem. Aqui está pronto. Aqui. Pinça de Kelly. Tudo bem. Agora preparar. Eletrodos, por favor. Muito bem, Judy. Está preparada? Tudo pronto. Afaste-se. Pode ligar outra vez. Sim, senhor. Atenção todos. Sai bem, Basil. Pode limpar tudo. Sim, senhor. Tire as pinças, acabou. Como vão todos vocês? Bem-vindos ao 8º Encontro Anual do Coração. É um grande prazer estar aqui com todos vocês, pacientes e ex-pacientes, que passaram pela experiência da cirurgia cardíaca. Todos nós aqui do Instituto esperamos ansiosos pelo dia desse encontro. Nosso tema esse ano, como vocês provavelmente já sabem, são corações jovens. Estamos devotando o dia de hoje à discussão sobre cirurgia em crianças nascidas com defeitos congênitos o mais cedo possível. Eu quero apresentar a vocês agora um homem cujo grande talento e intensa dedicação tornou esse programa infantil possível. Nosso chefe de cirurgia cardíaca, Dr. Thomas Vrain. Cumprimente as pessoas, dona. Oi. Dona tem 7 anos, é isto, não é, dona? Uhum. Ela tinha um problema e seu médico disse que não havia nada que pudesse ser feito para ajudá-la. Sempre que ela fazia o menor esforço, até mesmo brincando com seus amigos, ela ficava roxa. Ficava bem roxa. Porque ela tinha um problema no coração que diminuía a passagem do sangue para os pulmões. Bem, nós a operamos. Quando foi a cirurgia? Foi em maio, não foi? Como a senhora descreve Dona agora, senhora Clare? Bem, pensávamos que ela ia morrer ou ser uma aleijada para o resto de sua vida. Não sabíamos o que fazer. Ei, vocês. Venham aqui, vocês duas. Estas são as gêmeas Berman. Devem ter visto a foto delas no jornal de Los Angeles há alguns meses. Esta aqui é Linda e esta é Vicky. Vicky tem uma manchinha no pescoço, não é, Vicky? Eu não posso afirmar. De qualquer modo, uma destas gêmeas era uma criança muito doente. Ela tinha quase todas as artérias principais trocadas. Há 20 anos, se alguém tivesse esse mesmo tipo de problema nos grandes vasos, seria um caso perdido. Agora quero que me digam se podem saber qual destas duas meninas passou por uma operação de coração. Foi esta ou esta? Olhem bem para elas. Tentem saber. E Neil, fique de pé. Suba na cadeira. Neil é um garoto muito especial. Somente 14 crianças no mundo passaram pelo tipo de operação que Neil fez. Eu acho que isso torna bastante especial, não é mesmo? O
que houve? Acabou se perdendo e chegou por aqui? Mas o que é isso aqui? Não. Não fique nervoso. Isso não te faz bem. Eu não permito nem que pessoas saudáveis fumem. Eu não fumo. Eu só deixo ele ali como recordação. O cheiro. Ai, eu adoro o cheiro de tabaco. Vem. Ai, cuidado. Escute. Se algum dia você resolver ter coragem de me operar e acabar percebendo que eu não vou sobreviver, segure um cigarro bem perto do meu nariz. E eu vou voltar à vida imediatamente. Como se fosse um milagre. Oxigênio é altamente inflamável. Isto me faz lembrar das últimas palavras de Voltaire. Voltaire estava morrendo. Você sabe quem era ele? Eu não tenho o dia todo. Ele está bem mal. Não resiste mais 2 semanas. O problema é que a gente poderia salvá-lo. Se tivesse um doador? Está cada vez mais difícil aparecer doador. É, só um bom acidente de moto. No dia seguinte, a morte dele aparecerão uns 3 ou 4. Vamos, fique quietinha. Espere um pouquinho. Bom, 40 por 90. Não, você eu não quero. Ah, o que é isso? Não se assuste. Espere só um pouquinho, sim? Seu estado é bom. Eu acabei de lhe dar o remédio. Seu coração está batendo regularmente.